amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje vamos falar sobre o mal de Alzheimer na visão médico-espírita. Olá, você que nos assiste no Ciência e Espiritualidade, aqui na TV Mundo Maior. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre uma das demências que acometem o idoso, que é a doença de Alzheimer. A doutora Alessandra Granero vai ser a nossa entrevistada de hoje. Ela é geriatra, tem uma experiência clínica no assunto e vai nos falar um pouquinho mais sobre esse mal que acomete uma grande parcela dos brasileiros idosos. Hoje, o que está acontecendo é que nós estamos vivendo mais, por conta do desenvolvimento não só da medicina, mas da tecnologia de uma maneira geral, da orientação, da cultura da população, que desenvolve hábitos mais saudáveis, tem uma prevenção de doenças infecciosas, a melhoria das condições de higiene. Tudo isso está fazendo com que nós cheguemos até um período mais avançado da vida. E, consequentemente, as causas de morte mudam. As doenças que nos acometem mudam também. Como nós estamos envelhecendo, as doenças degenerativas estão ocorrendo em maior número do que ocorriam antigamente, quando nós morríamos mais cedo. Não deixa de ser uma boa notícia, mas nem por isso vamos deixar de trabalhar e de tentar prevenir e tratar essas doenças degenerativas. É o que nós vamos ver hoje com relação à doença de Alzheimer no nosso Ciência e Espiritualidade. Vamos à entrevista. Para falar sobre o mal de Alzheimer, estou com a doutora Alessandra Lamas Granero, médica geriatra e também faz parte do grupo de estudos em envelhecimento da AME São Paulo. Bom, a Alessandra, obrigada por poder estar aqui conosco de novo, né? Em um programa anterior, a doutora Alessandra esteve aqui falando sobre os quadros demenciais em um todo. E hoje nós vamos especificar, né, o mal de Alzheimer, né, que tantas pessoas estão comentando, né, atualmente. Mas o que é esse mal de Alzheimer? A doença de Alzheimer é a principal causa de demência, como nós falamos no programa passado, né? Uhum. Então, é um diagnóstico de exclusão. Uhum. Então, primeiro a gente exclui outras causas, não conseguimos fechar outro diagnóstico, aí nós dizemos que é provável doença de Alzheimer. Uhum. Certo, então é necessário, né, todo um cuidado, toda uma série de exames a serem feitos, né? Porque hoje, né, a gente estava conversando, né, antes da gravação, é muito comum você chegar, fulano está com Alzheimer, e às vezes não chega, né, realmente a ser a doença, né? Então, o que caracteriza essa doença? Quais são os primeiros sinais que os familiares devem estar atentos para assim, deve ter alguma coisa diferente aí? Quais são os primeiros sinais dessa doença? Então, o paciente começa a ter esquecimentos mais pronunciados, porque existem aqueles esquecimentos comuns que a gente tem, por exemplo, perde a chave do carro, não sabe onde põe. Se fosse assim, todo mundo tinha Alzheimer. Isso não é verdade, né? Isso eu acho que é uma grande dúvida, né? Porque o que é um esquecimento comum? O que é um esquecimento do Alzheimer, né? Porque às vezes a gente esquece mesmo as pessoas, onde deixou a chave, como você citou, o nome de alguma pessoa. Então, até que ponto isso é normal? Até que ponto passa a ser preocupante? Isso a gente chama de esquecimento normal, né? O esquecimento patológico, ele é mais grosseiro. Então, por exemplo, é aquele homem que está acostumado a trabalhar de terno e gravata, a vida inteira deu nó na gravata e de repente ele esquece como dar nó na gravata, ele não sabe mais dar nó na gravata. Ou às vezes, por exemplo, um médico, um pediatra, que a vida dele, a rotina dele é prescrever uma medicação, por exemplo, dipirona, e de repente ele esquece como fazer isso. Então, são esquecimentos mais grosseiros. Uhum. Então, por exemplo, botar na geladeira o relógio, o celular no micro-ondas, acontecimentos mais bizarros, né? O do dia a dia, todo mundo faz. O do Alzheimer, ele chama a atenção. São coisas assim que fogem, né, do convencional, fogem bem, né, do normal. Exatamente. Bom, e é uma doença, né, que a gente escuta cada vez mais as pessoas falarem, tanto na mídia, até mesmo, né, em círculos, né, de amigos. Bom, com quantos anos, né, a pessoa pode começar a desenvolver a doença de Alzheimer?
A doença de Alzheimer não tem uma idade propriamente dita. Por exemplo, os pacientes com síndrome de Down, eles desenvolvem doença de Alzheimer mais cedo. Na doença de Alzheimer mesmo, nós dividimos ela em duas partes. A doença de Alzheimer precoce, que acontece antes dos 60 anos, e a demência de Alzheimer tardia, que é a mais comum do idoso mesmo. Do idoso que a gente chama do muito idoso, que é a partir dos 80. Certo. Essa doença de Alzheimer precoce, essa sim está mais relacionada à genética, à hereditariedade. Era justamente isso que eu ia perguntar, né? Se o fato, né, de aparecer com pouca idade teria alguma causa hereditária. Então, ela está ligada, sim. Sim, a doença de Alzheimer precoce, sim. A doença de Alzheimer tardia, não necessariamente. Né? Você até comentou que hoje em dia se tem falado muito em doença de Alzheimer, aparece muito na mídia, mas é por conta disso. A nossa população está envelhecendo muito mais. Então, as doenças degenerativas, como um todo, estão aumentando, né? Certo. No caso, então, dessas doenças, né, do Alzheimer, uma possibilidade, né, de ser hereditária, a pessoa tem como se prevenir ou não? Ou ela vai se manifestar de qualquer forma? Principalmente para quem tem para evitar, no caso, né, a doença precoce. Não existe uma fórmula mágica, assim, não, com certeza você vai ter, isso não tem. A gente sabe que tem algumas coisas que protegem, então atividade física, diminuir os riscos cardiovasculares, ou seja, se tiver hipertensão, tratar, se tiver colesterol alto, tratar, se tiver diabetes, sempre muito bem controlado. Atividade física é o que mais protege. O trabalho intelectual, então leitura, até mesmo as palavras cruzadas que o pessoal estimula, o trabalho intelectual protege, mas não existe algo que você fala assim, não, você fez isso, está protegido, não tem. Certo, né? É sempre um trabalho assim, a ser desenvolvido e esperar o que vem pela frente, né? Exatamente. Bom, doutora Alessandra, a gente vai fazer uma breve pausa agora e voltamos já já.